Estamos aqui para apresentar os highlights do DDW 2022, com muito prazer, né? Estudar essas novidades é um prazer e uma honra. Meu nome é Maria do Carmo Freixo Passo, sou de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, sou também vice-presidente do Núcleo Brasileiro para Estudo do H. pylori e da microbiota intestinal, e o nosso foco nesse DDW foi acompanhar todas as informações, impossível acompanhar todas, mas tentar encontrar os pontos mais importantes acerca da evolução dos conhecimentos sobre a microbiota intestinal. Não poderíamos deixar de ter um tópico sobre esse tema tão atual, tão importante para todos nós, que é o Covid-19. E vários estudos mostrando que a microbiota intestinal, ela realmente difere entre formas mais leves de Covid, entre formas mais graves. Nós já sabemos, desde os estudos que começaram em 2020, quer dizer, tudo muito recente, mas já sabíamos disso, que possivelmente o paciente com mais comorbidades, como o obeso, como aquele com doenças prévias, como, por exemplo, diabetes, o idoso, que sabemos que foram aqueles que mais sofreram com formas graves, infelizmente, muitos morreram, apresentam, antes do Covid, claro, um padrão de microbiota já alterado, diferente, ou uma microbiota mais agressiva, menos saudável. E o que os autores mostraram nesse DDW foi exatamente isso, tentando encontrar o padrão metagenômico, ou seja, a genética dessas comunidades de Covid-19 e o risco de formas mais graves ou formas menos graves. O professor Longhorn, de Massachusetts, Boston, ele apresentou um trabalho também muito interessante, primeiro falando toda a importância do Covid para nós, do mundo inteiro, e ele mostrando que a microbiota intestinal é, de fato, um modulador crítico em relação à imunidade, a nossa imunidade do ser humano, e está linkada aí com uma série de infecções respiratórias, já sabemos disso, a microbiota na influenza, a microbiota na síndrome respiratória aguda, enfim, isso já sabíamos antes, mas permanece ainda não definido o papel da microbiota intestinal na regulação da gravidade da infecção por Covid-19, e eles fizeram esse estudo, a população avaliada foi toda ela hospitalizada, e eles separaram, então, pacientes que internaram em Boston, no Hospital Massachusetts General, entre abril de 2020 a maio de 2021, 48 tinha forma moderada, isso eram fatores que eles consideravam, pacientes que estavam hospitalizados, mas não em UTI, e 79 eram pacientes com Covid grave, internados em unidade de terapia intensiva. E eles consideraram vários fatores como a idade, fatores demográficos, história prévia de doenças, o curso hospitalar dessa doença, enfim, e também conseguiram coletar e fazer estudo metagenômico desses 127 pacientes internados entre 2020 a 2021, lá no Hospital de Harvard. E o que eles consideraram importante? É claro que esse trabalho existe limitações, ele foi feito observacional, é um trabalho que só incluiu pacientes hospitalizados, o tempo de coleta também foi limitado, mas eles encontraram uma diversidade enorme de microbiota intestinal nesses indivíduos internados com Covid-19. Então, os autores concluíram que, usando essa tecnologia, essa metagenômica, realmente havia alteração da presença ou ausência de alguns micro-organismos considerados muito importantes, a abundância dos micro-organismos também variava, e ela tinha um link muito direto ou muito conectado com a diversidade da microbiota. Então, foi possível ver que os pacientes graves com Covid-19, internados lá naquele hospital, eles tinham um padrão de microbiota mais agressivo, mais patogênico e com menor diversidade do que aqueles com forma moderada. Entretanto, não foi comparado com indivíduos sem Covid ou com Covid leve, o que fica aí a limitação desse trabalho, mas extremamente interessante, mostrando para nós que possivelmente
a configuração, o padrão da microbiota intestinal que nos habita é fundamental também na evolução das formas menos graves ou mais graves do Covid-19. Muito obrigada pela atenção. Eram essas as informações que trazemos do DDW 2022.